Deixa eu te falar uma coisa. Eu prefiro 10 furacões por ano aqui do que a bagunça que é a política no Brasil. Então, se você está tão preocupado ainda com o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, mas você está vivendo no Brasil e convivendo com a roubalheira que existe aí no nosso país, tenho certeza que o problema não é o furacão, não. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre um tema que nas últimas semanas encheu a minha caixinha de perguntas pelo Instagram, porque nós passamos por 2 furacões seguidos aqui na Flórida. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Darlan Alves, eu sou conhecido como arquiteto do aço, porque eu faço construções utilizando sistemas de construção com material aço, seja o light steel frame, aço pesado, enfim. E uma das características desse tipo de construção é a alta resistência a intempéries como o furacão e os tornados. Então esse assunto é sempre algo que as pessoas costumam me perguntar muito no meu dia a dia, tá? Nas últimas semanas a mobilização em volta desse assunto furacão veio muito à tona. Inclusive centenas de pessoas que estão no Brasil, que nem tinham todas as informações do que estava acontecendo realmente aqui, levantavam suspeitas de coisas grandiosas que eram maior do que as informações que nós realmente tínhamos aqui, morando nos Estados Unidos. Então, furacões na Flórida é algo bem normal, bem cotidiano, e as pessoas que moram aqui há mais tempo ficam muito até tranquilas quando sabem que está vindo um furacão, porque sabem que todo ano vai ter. Existem os preparativos, que a gente vai falar um pouco nesse vídeo, mas em geral isso não é algo que cria muito estrondo aqui dentro da comunidade. O que acontece é que todo mundo se prepara, todo mundo vai atrás de gasolina por causa do gerador, água, mantimentos, enfim. Prepara a casa na forma que tem que ser preparada, dependendo da rota que esse furacão está previsto chegar. Mas a mobilização que aconteceu, eu vi pessoas assim falando absurdos no Brasil, que esse furacão chegaria aqui com categoria 6. Isso eu achei até estranho, porque eu nem sabia que existia uma categoria 6 para furacões, e que realmente não existe. É de 1 a 5. Então muita coisa se falou que não era verdade. E esse vídeo ele tem como função ajudar a gente a entender um pouco qual que é a minha visão de que está morando aqui e o relacionado com esse assunto de furacões. Então o tema furacões e construções na Flórida é algo que eu posso dizer porque é algo que eu estou vivendo hoje aqui. Vamos lá, quando a gente começa a falar de furacão na Flórida, se a gente pega historicamente, isso não é nada novo, tá? Para uma simples pesquisa que a gente faz, desde os anos 1900 já tem relatos de furacões acontecendo aqui. Só nesse período aí, antes de 1900, nós temos em torno de 159 furacões que foram registrados aqui na Flórida. Então, nós estamos falando de muito furacão. É normal ter, e alguns eles se formam, mas acabam nem atingindo a superfície da Terra, que é onde acontecem os estragos. Quando a gente pega de 1900 até 1949, nós temos aí 108 tempestades tropicais ou ciclones que de alguma forma afetaram o estado da Flórida. Isso resultou, para você ter uma ideia, em 4,5 bilhões de prejuízo, considerando o dólar de 2017 ainda, tá? Quando a gente fala sobre fatalidade, olha só, de 1900 a 1949, nós tivemos em torno de 3.500 pessoas que morreram diretamente por conta do furacão. Quando a gente fala morrer por conta do furacão, não necessariamente que a pessoa foi pegada, jogada para o ar e morreu, não. Mas acontece muita inundação, às vezes as pessoas idosas que dependem de algum tratamento ficam em casa sem energia por um período de 1 semana, 2 semanas e acabam falecendo. Existe uma série de motivos que levam a pessoa a falecer durante uma tempestade como essa. Tá? Aqui fala que entre 1900 e 1949, o maior furacão que atingiu a Flórida foi em 1935, no dia de Labor Day, é conhecido como Labor Day Hurricane, que foi o maior que pegou os Estados Unidos. E também, durante esse período, já lá em 1926, teve o Miami Hurricane, que aconteceu aqui no sul da Flórida, e em 1928 o Okeechobee Hurricane. Okeechobee fica bem no centro da Flórida, onde tem um lago muito grande. Então todos esses bateram na Terra aqui com categoria 4, que é muito impactante.
Dos anos de 1950 até 1974, vamos ver, foram 85. Veja só que teve uma diminuição aqui, apesar que o tempo também é menor. Então, 85 entre ciclones, tempestades e furacões. O prejuízo dessa época foi de 7 bilhões de dólares. O Hurricane Donna foi o responsável por 93 fatalidades diretas, e indiretas foram 23. Tá? Muitos... Aqui mostra um outro, Hurricane Easy, que teve o maior índice de chuva nesse período. Foi 500 milímetros de chuva. Foi algo bem catastrófico. Nesse período, o que foi mais forte foi o Hurricane Donna. Ele bateu um recorde nesse período aí e atingiu não só a Flórida, como várias partes dos Estados Unidos. Dos anos de 1975 até 1999, foram mais 83 ciclones, hurricanes, tempestades tropicais, enfim, que causaram algum dano para a Flórida. Nesse ano de 1990, vamos ver aqui, o Andrew, ele matou 54 pessoas. Acho que foi em 1985, um ano antes de eu nascer. O Andrew matou 54 pessoas. E ele foi o que, nesse período, que mais causou problemas aqui, que ele chegou como categoria 5 e bateu na Terra com categoria 5. Mas nesse mesmo período de tempo, ainda teve mais vários outros, como Eloise, Helena, Opal, então vários que atingiram aqui a Flórida. De 2000 para cá, até onde está atualizado aqui, foram 79 hurricanes. O Ian foi o que aconteceu em 2022, que pegou aqui na região de Fort Myers, foi bem feio, ele bateu na terra com categoria 4, causou muitos estragos ali na região de Sunnyvale, de Fort Myers, veio entrando por meio do estado. No geral, isso causou 236 bilhões de danos, né? Então um prejuízo muito grande para a economia, que por outro lado também gera muito trabalho, né? Do jeito que um furacão passa e acaba com as coisas, tem que vir pessoas reconstruindo isso. Então é um efeito cíclico, né? Que gera demanda. E nós tivemos agora, recentemente, algo que não é muito comum, que é a passagem de 2 furacões, logo um em seguida do outro, com poucas semanas de diferença. Então o Helene passou pela costa, ele não chegou a tocar aqui na Flórida, mas foi tocar lá em cima. E já o último furacão que passou aqui, o Milton, ele passou bem aqui em Siesta Key. Siesta Key é uma praia que fica 30 a 40 minutos aqui de casa, que é um paraíso. Então ele passou bem em cima, ele estava sendo previsto passar bem em cima da nossa casa aqui, que fica do lado de um canal do Manatee River, mas acabou que ele desceu mais para o sul e passou por Siesta Key. Então assim, é fato que os furacões vão continuar existindo aqui. Isso nada vai mudar, é uma questão geográfica, porque a Flórida ela cria essa península, né? Que ela meio que cria um bolsão no Golfo do México. E o Golfo do México ali, ele tem por características águas muito quentes. É uma maravilha, para ir na praia aqui é uma delícia porque a água é quentinha. Mas isso intensifica a formação de grandes tempestades dentro do mar. E quando ela vai ganhando velocidade, ela toca o chão, isso gera problemas, né? Conhecido como os furacões. Então, isso é fato. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de ouvir sobre construção, como que é a vida aqui, eu já te convido para você seguir nas redes sociais, porque lá eu sempre estou colocando o dia a dia do que realmente acontece aqui na Flórida, dentro dessa questão da construção civil, tá? Agora, qual que é a relação que esses furacões têm com como as construções são feitas aqui? Vamos lá. Cada vez que passa um furacão, os padrões dos códigos, né, das normas, eles são atualizados. Então, dependendo de como o clima vai se transformando, as cartas de vento, por exemplo, elas vão se alterando. O que é uma carta de vento? Imagina que nós temos um mapa, e nesse mapa existem algumas linhas mostrando, olha, se você está nessa faixa aqui, a tua construção ela tem que resistir até
160 milhas por hora de vento. Ah, se você está nessa faixa, é menos provável que tenha vento, então é um pouco diferente. Ou aqui onde já passou vários furacões, aqui você vai ter que ter um reforço a mais na estrutura. Então, o estudo da rota dos furacões, ele acaba criando um código, uma norma que as pessoas têm que seguir. E geralmente quando você pega as construções que são mais danificadas quando passa um furacão, são as edificações que são mais velhas, que ainda não cumpriam, que não estavam sob a lei vigente hoje. Então, raramente as construções que são novas e construídas dentro dos parâmetros que são estabelecidos, grandes avarias acabam caindo sobre ela. Então é lógico que tem, dependendo do vento muito forte, umas telhas que saem, uma parte que é demolida, mas você não vê uma casa sendo arrancada toda se ela foi construída dentro dos moldes dos últimos códigos. Então esse é um ponto. Então cada vez mais vem se intensificando a necessidade de melhores ancoragens, de materiais mais resistentes, de inspeções mais criteriosas para essas áreas. Outra coisa também que vem mudando nos códigos. Algumas regiões, como se esta aqui, por exemplo, o Anna Maria Island, antigamente as pessoas faziam a casa térrea, simplesmente térrea. E algumas leis foram mudando, exigindo que as pessoas fizessem as casas com uma elevação de até 11 pés. Então ela pode colocar ali a garagem, mas habitacionalmente você não utiliza mais aquela área. Por quê? No momento de um furacão, que provavelmente essas áreas acontecem inundação, você não tem grandes perdas. Então você vai ter ali a garagem, mas você está no segundo pavimento abrigado. Então esse tipo de mudança na lei, ele ocorre. Então cada vez mais os bairros, eles começam a criar mecanismos para que as casas, por exemplo, em áreas que são de inundação constante, que a fundação tenha que ser 5 pés da rua, 6 pés das ruas, para aumentar essa segurança em relação a essas intempéries. Porque é fato que isso vai acontecer. Agora, como a sociedade se organiza para fazer que isso aconteça do modo menos danoso possível, é aí que está a diferença de como as coisas são organizadas aqui. Isso é interessante falar sobre a questão da atitude da população em relação a esse tipo de acontecimentos. Então, por exemplo, aqui na minha casa, passou o furacão, várias árvores caíram, quebraram, nós ficamos sem energia por uma semana e pouco, tá? A gente tinha gerador. Então, assim, quando a gente sabe que vai vir um furacão, já recebemos alertas com bastante antecedência. E quando a gente recebe o alerta, a gente tem algumas coisas a serem feitas, né? Então, a gente já vai atrás de gasolina para estocar, porque eu vou precisar manter meu gerador. Eu já vou atrás de água, de comida, do que for necessário, porque eu sei que pode ser que por um período de dias os mercados fiquem fechados, ou pode ter inundação na rua, eu não posso sair, enfim, eu tenho que estar preparado. Dependendo da rota também desse furacão, a gente vai colocar uns tapumes, tipo de tapumes nas janelas para proteger. Porque a janela, se ela receber um alto impacto, existem janelas que são resistentes a altos impactos, mas elas custam muito caro. Então, geralmente as casas, elas não são dotadas disso. Elas resistem ao vento do furacão, mas não a alto impacto. Então, se algum galho, alguma coisa vem e bate na janela, quebra a janela, o ar entra e cria um sistema de sucção para cima do telhado, que isso que pode arrancar um telhado. Então, para se evitar isso, você tampa as janelas para não ter problema de impacto. Então, isso é uma das coisas que pode se fazer. Nesse ano, existia a possibilidade de inundação aqui na área. Então, a própria prefeitura, o county, eles disponibilizam areia, a gente vai lá com os sacos, pega essas areias e coloca nas portas, junto com uma lona, para que, se a água subir, ela fique protegida. Então a população já sabe o que fazer, como fazer e aonde fazer. Então não se cria muito pânico em relação a isso. É lógico que formam-se filas no mercado, no posto, enfim, né? Porque todo mundo está fazendo uma coisa ao mesmo tempo. Mas não se cria assim muitos alardes quanto a isso. A minha esposa ela trabalha hoje no departamento de saúde do estado. E quando tem indícios de furacão, eles são convocados para trabalhar nos abrigos. Então eles pegam, por exemplo, uma escola que já é preparada na sua pré-concepção para isso e levam para essas escolas
Existem diversos tipos de abrigo. Um dos abrigos é para pessoas que têm alguma dificuldade respiratória ou precisa de medicamento, que era o caso que minha esposa ficava. E nesse lugar eles têm respirador, eles têm gerador, então se a pessoa precisa, por exemplo, de oxigênio para sobreviver, ela não vai morrer por conta disso, porque lá ela vai ter cuidado. E lá tem médicos, tem enfermeiros, tem assistentes para ajudar. Então nesse caso, como ela tinha que ir para o abrigo, ela está grávida, a gente decidiu ir todos para o abrigo e passamos alguns dias lá com ela. No entanto, a gente poderia também ficar aqui em casa, esperar as coisas passarem e tá tudo bem. Quando passa essa questão do furacão, é muito interessante ver como que a população se organiza, tá? No outro dia após o furacão, eu já estava com motosserra tirando as árvores que caíram aqui do meu lado, meu vizinho também já estava, todo mundo estava amontoando isso na frente da calçada, porque a gente já sabe que em poucos dias passa um caminhão recolhendo todos esses galhos para levar para um lugar onde eles são triturados e vira depois adubo. Então, existe já um processo das coisas como elas vão acontecer, as pessoas estão preparadas para isso. Outra coisa muito legal de se ver, um dos grandes problemas que o furacão causa é a falta de energia. Isso é fato. E quando existe um alerta de furacão, por exemplo, na Flórida, diversos caminhões das companhias de eletricidade de todos os estados vizinhos já começam a fazer um camboio e vir para esperar aqui o furacão, para logo depois que ele passar, eles começarem a resolver os problemas. E o mesmo acontece em outros lugares. Quando passa um furacão em outro estado, o pessoal da Flórida já sobe com os caminhões já para esperar e poder ajudar. Isso é uma forma muito legal de como as coisas se organizam, né? Tanto da parte da população quanto da parte governamental. Falando da parte governamental, uma das perguntas que as pessoas me faziam é: tá, mas o governo ajuda de alguma forma quem passa por uma catástrofe como essa? Sim, o governo ajuda. Existem linhas de crédito específicas para esse tipo de catástrofes. Também existe o FEMA, que ele, durante esses problemas, essas catástrofes que existem, eles criam alguns tipos de bolsas. Então, por exemplo, nós aqui tivemos que comprar gerador, tivemos que comprar gasolina, gastamos com isso, gastamos com aquilo, a gente aplica num formulário para o FEMA, eles analisam, a gente manda a documentação e a gente recebe um reembolso dessas compras que nós tivemos que fazer emergenciais por conta do furacão. Então isso é um pouco uma visão geral de como funcionam as coisas aqui. E uma coisa que eu disse muito para as pessoas do Brasil que estavam eufóricas e mandando mensagem, como é que tá, eu ouvi dizer isso, eu ouvi dizer aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro 10 furacões por ano aqui do que a bagunça que é a política no Brasil. Então, se você está tão preocupado ainda com o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, mas você está vivendo no Brasil e convivendo com a roubalheira que existe aí no nosso país, tenho certeza que o problema não é o furacão, não. Tem problemas muito maiores no Brasil para ser resolvido, tá bom? Esse vídeo é só para a gente bater um papo sobre como funciona essa questão aqui dos furacões, porque é um assunto que gerou muito interesse, as pessoas queriam ouvir, e eu prometi que eu falaria sobre esse assunto aqui. Até mais!